Fala, galerinha do sétimo ano, né? Como é que vocês estão, gente? Tô morrendo de saudade de vocês. E hoje a gente vai começar aqui a nossa aula 5. Então, se vocês ficarem com alguma dúvida ou alguma dificuldade, me mandem mensagem que aí, na medida do possível e mais rápido possível, eu vou tentando tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? Então, hoje é a nossa aula 5. Só lembrando que a primeira aula foi retas paralelas, a segunda as retas perpendiculares, a terceira foi transporte de segmento, a quarta foi transporte de ângulos e agora é a aula 5, que é referente ao capítulo 1 do livro, tá bom? Então a gente vai relembrar um pouquinho, a gente vai caminhar com calma, porque a gente vai resolvendo, vai sanando todas as dificuldades que aparecerem, tá bom? Então vamos lá, aula 5, desenho geométrico. Então vamos lá, gente. Vamos relembrar um pouquinho o que são retas, né? Retas, na verdade, são infinitos pontos alinhados, né? Então, esses pontos é como se eles estivessem tão próximos um do outro, né? Na verdade, eles estão próximos, de forma que não tenha distância entre eles. Então, essa figura que acaba formando desses pontinhos alinhados e bem grudadinhos é que a gente chama de retas, né? Uma figura geométrica que a gente chama de retas. E a gente representa uma reta, a gente identifica uma reta sempre pelas letras minúsculas do nosso alfabeto. Pode ser qualquer letra, contando que ela seja minúscula. Também é conhecido como alfabeto latino, né? Então, por exemplo, eu posso chamar essa aqui, ó, de reta L, posso chamar aqui de reta Rzinho e posso chamar essa reta aqui de reta T, ok? Então, eu tenho aqui L, T e R que eu tô identificando as minhas retas. Mas essas formas que a gente acabou de ver não são as únicas formas de identificar uma reta. A gente também consegue identificar uma reta por meio de seus pontos. Por exemplo, eu vou destacar aqui 6 pontos, 2 em cada reta, ok? Então, vou destacar aqui na reta R, vou destacar o ponto A, o ponto B. Já na reta T, vou destacar o ponto K e destacar o ponto H. Já na reta L, eu vou destacar o ponto X e o ponto W, ok? Então, eu tenho aqui os 6 pontos, cada ponto que está a cada 2 pontos pertencentes a retas diferentes. Então, como é que a gente vai representar, né, essa reta aqui, por exemplo, por meio dos seus 2 pontos? Então, vamos lá. Eu sei que essa reta, ela passa pelo ponto A, ok? Pelo ponto B. Mas ela só tá passando pelo ponto A e pelo ponto B? Não, tá passando por todo mundo. Tá pegando o ponto A, o ponto B, quem tá depois do ponto B, quem tá depois do ponto A, os pontos entre A e B, incluindo o ponto AB. Então, a gente vai dizer o seguinte, que a gente renomeia, a gente identifica essa reta aqui, ó, pelo ponto AB, que passa pelos pontos, com uma setinha apontando para os dois lados, que representa uma reta, ok? Então, escrever isso aqui ou escrever isso aqui, ó, reta R, é a mesma coisa. E a posição dos pontos, quando a gente está trabalhando com reta, não interfere. Então, escrever AB e escrever BA, nesse caso aqui, ó, é a mesma coisa, contando que você escreva, que você coloque a setinha apontada para os dois lados, ok? Então, ó, isso aqui é uma coisa importante, tá bom? Vamos ver mais um exemplo aqui? Então, ó, eu quero identificar essa reta T aqui por meio de seus pontos. Então, eu posso pegar o ponto K e o ponto H e botar uma setinha apontando para os dois lados. Então, escrever isso aqui ou escrever o T é a mesma coisa. Lembrando que a ordem aqui também não importa. Então, eu posso escrever H, K, contando que eu escrevo uma setinha para os dois lados, ok? Então, ó, tá aqui a representação dessa reta T por meio de seus pontos. E o mesmo ocorre para a reta L. Então, eu vou deixar a reta L como exercício para você treinar aí, tá bom? Bom, agora a gente vai ver a posição das retas. Então, vamos ver aqui, trocando aqui o meu papelzinho. Então, vamos lá, posição das retas. Então, as retas, gente, elas podem, né, uma reta, ela pode ter 3 posições. Ou ela vai ser vertical, ok? Ou ela vai ser horizontal,
como tá essa reta aqui, ou ela vai ser inclinada, né, para qualquer direção. Uma reta, ela só pode assumir essas 3 posições. Eu sei que muita gente vai se perguntar, Juliana, e as retas paralelas e retas concorrentes, elas também não são posições de retas? Também são posições de retas, mas são posições relativas. Quando a gente está trabalhando com uma única reta, ela só pode assumir essas 3 posições. E as outras paralelas ou perpendiculares são relativas porque você precisa de pelo menos 2 retas para poder identificar. 2 retas são paralelas quando? Quando elas nunca se cruzam, quando elas não possuem ponto em comum, ok? E aí eu preciso fazer uma comparação. Nesse caso aqui, eu só preciso verificar como é que essa reta está posicionada no meu plano, tudo bem? Ou ela vai estar com uma dessas formas aqui, tá? Agora a gente vai ver, depois que a gente terminou de ver posição da reta, a gente vai ver partes da reta. Então, por exemplo, para a gente conseguir entender melhor aqui, ó, a gente vai ver a primeira parte da reta, que é a semi-reta. Na verdade, muita gente fica na dúvida, por que semi-reta é uma parte da reta e não a reta inteira, né? Então, para explicar isso, eu coloquei aqui, ó, uma reta inteira, tá vendo? Vai ter uma reta, vou chamar essa reta aqui de reta R, tá bom? Rzinho. E os pontos A, O e B pertencem a essa reta Rzinho aqui, tá bem? Agora eu quero que você olhe essa outra figura aqui embaixo. Ok? E aí, galera, essa reta aqui, ó, essa aqui, ó, é uma parte da reta de cima, mas não é a reta toda. Repara que ela começa no ponto O, mas ela não tem fim. Ela passa pelo ponto B e vai infinito, se estendendo para o infinito, né? Porque tem infinitos pontos aqui. Ela tem início, porém ela não possui fim. Então, a gente tem uma parte da reta, não é a reta inteira, é uma parte da reta. E todas as vezes que a gente tiver algo semelhante a isso aqui, a gente vai chamar de semi-reta. Então, essa aqui é uma semi-reta que tem início no ponto O, tá bom? A gente chama esse ponto O de origem, ó. Origem, tá? É a origem da minha semi-reta, passando pelo ponto B. E como é que a gente representa, na verdade, essa semi-reta, que a gente identifica essa semi-reta por meio de seus pontos? Então, eu posso pegar, a gente sempre vai começar escrevendo pela origem, então, nesse caso, vai ser o ponto O. Pegar um outro ponto por onde a reta tá passando, nesse caso é o ponto B, e aí eu vou fazer uma setinha apontando para os dois lados? Não, eu vou fazer uma setinha sempre apontando para a direita, tá vendo? Então, escrever assim, ó, é a mesma coisa que representar essa reta aqui de forma algébrica, ok? E agora vamos ver mais um exemplo aqui nessa aqui, ó, essa figura aqui embaixo, olha. Essa aqui, ó, tá vendo? É uma parte dessa reta aqui também, tá vendo? Começa no ponto O, passa pelo ponto A, mas é infinito. Então, a gente tem aqui também mais um caso de quê? De semi-reta. Lembrando que o ponto O aqui também é a origem. Por que é a origem? Porque é onde está começando, né, origem, por onde está começando a minha semi-reta, é meu ponto de início. Então, como é que eu vou representar esse cara aqui? Eu vou escrever o ponto O, sempre começando pelo ponto O, ponto de origem, tá bom? E vai passar pelo ponto O, e eu sempre vou fazer uma setinha. Agora, eu vou fazer uma setinha apontada para a esquerda? Não. Sempre vai ser apontado para a direita a minha setinha, tudo bem? Lembrando, gente, uma coisa muito importante. Escrever O-A, tá? É diferente de escrever A-O, tudo bem? São coisas diferentes. Significa aqui, ó, que essa aqui é uma semi-reta que a origem dela começa onde? No ponto A e passa pelo ponto O. Essa aqui é diferente, a origem é no ponto O e passa pelo ponto O. Então, escrever isso aqui são coisas diferentes, tá? Então, marca aí, ó, deixa bem marcadinho aí no seu caderno, que nesse caso aqui, se tratando de semi-reta, a ordem importa, tá? Então, aqui, ó, atenção aí, porque isso são coisas distintas, ok? Então, vamos dar continuidade aqui, ó. Semi-reta já foi. Agora, a gente vai ver
segmentos de reta, né? Então, deixa eu só pegar o meu papel aqui, coloquei aqui pra gente ver. Então, segmento de reta. Gente, segmento de reta também é uma parte da reta. Então, olha só, eu fiz aqui uma reta inteira, tá? Vou chamar essa reta aqui agora de reta S. E essa reta tem os pontos A e B, ou seja, o ponto A e o ponto B pertencem à reta S. E aqui, olha, eu tenho uma parte dessa reta, não é a reta inteira, é uma parte dessa reta. Mas é uma parte da reta que tem início e fim. Todas as vezes que a gente tiver uma coisa semelhante a isso, a gente vai chamar esse cara de segmento de reta. Lembrando que todo segmento de reta, ele vem de uma reta, né? Porque ele é uma parte de uma reta. Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai dizer que a reta S, ela é a reta suporte do segmento AB. Por quê? Porque é a reta de onde originou, de onde vem esse segmento AB. E repara que esse segmento AB, ó, a gente tem início e possui fim. A gente vai chamar o ponto A e o ponto B, tá? Que são início e fim, vão ser chamados de extremos, tá? São chamados de extremos do segmento AB. Então, ponto A e ponto B são chamados de extremos. E como é que a gente consegue identificar esse segmento? A gente vai pegar o início dele, tá? Que é o ponto início, vai pegar o ponto que é o fim e vai fazer um tracinho em cima, dizendo aqui, ó, vai começar e terminar aqui. Mas vem cá, e se eu falasse o contrário? Vai começar pelo ponto B e vai terminar no ponto A. É o mesmo segmento? É, né? Então, nesse caso aqui, a gente também não importa a ordem. Então, escrever AB ou escrever BA, tá tranquilo. Então, tanto para reta quanto para segmentos de reta, a ordem não importa. Agora, quando se trata de semi-reta, aí a ordem importa muito, porque sempre tem que começar pela origem. Agora, vamos parar para pensar aqui rapidinho. A gente sabe que uma reta, ela é infinita, né? Ela se estende infinitamente para as duas direções. Então, a gente não consegue determinar a sua medida, né? Eu não sei quanto que vale uma reta, porque a medida dela é infinito. Mas quando a gente tem uma parte da reta, um segmento de reta, eu consigo determinar a medida desse segmento. Então, por exemplo, eu quero saber quanto que é a medida desse segmento aqui, ó, o DE. Trabalhando com as unidades U e X. Esse U, gente, pode ser centímetro, milímetro, é uma unidade. Então, eu quero saber qual é a medida desse segmento aqui, levando em consideração essas duas medidas. Então, para eu determinar a medida desse segmento DE, né, eu precisei dar um pause, eu vou pegar o meu compasso e vou trabalhar com o transporte de segmento. Então, por exemplo, eu quero saber a medida desse segmento utilizando essa medida U como comparação. Eu vou vir aqui no meu compasso, tá vendo? Vou colocar a ponta seca no extremo e a ponta com a grafite no outro extremo, tá vendo? Vim aqui bem certinho, tá todo mundo vendo aqui, ó? Me peguei bem certinho e agora eu vou verificar. Então, eu vou botar aqui a ponta seca no E e vou vendo aqui, ó. 1, 2, 3, vou fazendo até terminar. Acabou aqui. Então, olha só o que a gente tem. A gente tem U e U. Certo? Então, olha só. Quantos U's eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, significa que a medida do segmento... Olha só como é que eu escrevo. Medida do segmento DE é igual a 6U. O de unidade, pode ser centímetro, milímetro, a gente não sabe. Se eu quisesse saber aqui, por exemplo, qual é a medida desse segmento DE em centímetros, eu ia pegar a minha régua, tá vendo? Ia colocar aqui a minha régua, olha, e eu ia verificar, tá vendo? Ó, no início do meu segmento e no final do meu segmento, né, dos meus extremos. Quanto que deu aqui? Dá para todo mundo ver? 12 centímetros, né? Então, eu posso escrever também que a medida do segmento DE é 12, nesse caso, centímetros, ok? Opa, tem um bichinho voando aqui, hein?
E aí agora eu vou deixar para vocês fazerem. Então o que eu quero? Eu quero que vocês reproduzam essa atividade aqui. Eu quero que vocês façam uma medida X e façam a comparação desse segmento aqui. Ou seja, eu quero a medida desse segmento dada a medida X, tá bom? Vocês podem fazer a medida que vocês quiserem, realmente é só para treinar. Posso contar com vocês para isso? Belezinha! Ok? Então, gente, agora a gente vai ver uma coisa que é super importante, que é realmente a matéria que a gente precisa aprender e gravar, que é a classificação de segmentos. A gente viu que segmentos é uma parte da reta que tem início e tem fim, e esse início e esse fim são chamados de extremos. E esses segmentos, eles são classificados de 4 formas diferentes. A primeira é consecutivos, a segunda colineares, a terceira adjacentes e a quarta e última são congruentes. Então a gente vai observar uma por uma agora, ok? Então vamos observar aqui, ó. Segmentos são chamados de consecutivos quando eles possuem uma extremidade em comum. Em outras palavras, quando eles possuem um ponto em comum. Então, por exemplo, olha só aqui, ó, eu tenho essa figura aqui formada por segmentos. Então, aqui eu tenho 6 segmentos, né? De A, B, B, C, C, D, D, E, E, F e F, G, que são os segmentos da minha figura. Qual desses segmentos aqui são ditos segmentos consecutivos? Eles só serão consecutivos se eles forem o quê? Se eles possuírem o quê? Um ponto em comum. Então, por exemplo, eu posso ter o segmento CD e o segmento DE. Tá vendo? Eles são consecutivos. E qual é o ponto em comum? É o ponto D, que tem ponto em comum. Vamos ver mais um exemplo aqui, olha. Temos aqui o segmento AB, não é isso? E BC também são exemplos. Agora, me diz aí um exemplo que não é consecutivos, segmentos que não são consecutivos. Então, vamos lá, ó, não é consecutivo, por exemplo. Vou fazer aqui, ó, o CD, tá? CD que tá aqui, e o FG. O CD e o FG não são consecutivos, não são consecutivos. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó, o AB e o DE. Não são consecutivos também, porque não possuem nenhum ponto em comum, tá? Então, esses aqui, ó, não são exemplos de segmentos consecutivos, só esses aqui, tá? Só os azulzinhos. E o que seriam segmentos colineares? Segmentos colineares são segmentos que pertencem a uma mesma reta, né? Então, eles têm que pertencer a uma mesma reta para ser classificado como colineares. Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo. Olha, a gente tem aqui um segmento, tá vendo? Na verdade, tem uma figura formada por vários segmentos. E eu quero um exemplo de segmentos colineares. Então, por exemplo, eu posso pegar o segmento HA, que tá aqui, e posso pegar o BC. Ou seja, o HA e o BC estão na mesma reta? Estão na mesma reta. Então, eles são colineares. Um outro exemplo aqui, ó. O CD e o DE. Eles estão na mesma reta? Eles estão na mesma reta, então eles são o quê? Colineares. Observa que eles, além de serem colineares, eles também são o quê? Consecutivos. Eles têm um ponto em comum. Qual é o ponto comum? O ponto D. Agora vamos ver exemplos de segmentos que não são colineares, ou seja, que não estão na mesma reta. Então, por exemplo, eu vou pegar o segmento BC, tá? Que tá aqui. E vou pegar o segmento DE. Eles não estão na mesma reta, tá vendo? Então, eles não são consecutivos. Desculpa, colineares. Vou pegar um outro exemplo aqui. Vou pegar o AB, que é esse segmento que tá aqui, e um outro que não esteja aqui nessa reta. Então, vou pegar o GF. Também não são exemplos de segmentos colineares, porque não estão na mesma reta. Então, aqui, ó, não são colineares. Tudo bem? Então, olha aqui de novo para essa figura, dá um pause no vídeo e eu quero ver se você consegue determinar outros pares aqui pra gente, tá bom? Pares de segmentos consecutivos e colineares, ok? Então, a gente vai agora dar continuidade. A gente vai ver segmentos adjacentes. Então, o que são segmentos adjacentes? São segmentos de reta que são consecutivos e colineares ao mesmo tempo. Ou seja, além de terem ponto em comum, eles têm que estar onde? Na mesma reta. Então, por exemplo, olha essa figura aqui, olha. Essa figura, temos duas retas aqui e nós temos alguns pontos que estão determinando alguns segmentos. Então, por exemplo, eu quero segmentos adjacentes, ou seja, eles têm que ter ponto em comum e têm que estar na mesma reta. Então, por exemplo, eu posso pegar o AB, né?
que é um segmento, agora eu tenho que pegar um que esteja na mesma reta e que tenha ponto em comum. Então, eu posso pegar AB e BC. Estão na mesma reta? Estão. Então, eles são colineares? São. Agora, vamos ver um outro aqui. Posso pegar o FC, não é isso? Agora, tem que pegar um que esteja na mesma reta e que tenha ponto em comum. Então, tem que ser o CD. Legal. Então, ó, são exemplos aqui de segmentos adjacentes, que possuem ponto em comum e estão na mesma reta. Agora, vamos ver exemplos aqui de segmentos que não são adjacentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui o ponto... o segmento FC, não é isso? FC e o DE. Ó, o segmento FC e DE, eles estão na mesma reta, eles são colineares, beleza? Mas eles não são o quê? O que eles não são? Tô querendo ouvir? Eles não são o quê? Consecutivos, eles não têm pontos em comum, tá? Vamos ver o próximo aqui, mais um exemplo. Posso pegar o AB, não é isso? E o CG também. Eles estão na mesma reta, porém eles não estão o quê? Eles não têm ponto em comum. Agora eu vou pegar aqui, ó, o BC e o CD. Ó, o BC tá aqui e o DC tá aqui. Eles têm ponto em comum, ou seja, eles são consecutivos, que é o ponto C, mas eles não estão na mesma reta. Então, eles não são segmentos adjacentes, né? Então, aqui, ó, não são exemplos de segmentos adjacentes. E agora, dá um pause no vídeo mais uma vez e vê se você consegue determinar outros segmentos adjacentes aqui pra gente nessa figura, ok? E por fim agora, que é a última classificação, que são segmentos congruentes. O que são segmentos congruentes? São segmentos que possuem a mesma medida. Então, se eles têm a mesma medida, eles são ditos segmentos congruentes. Então, observa aqui, ó, um exemplo. Eu gostaria que você me informasse segmentos, pares de segmentos que são congruentes. Então, por exemplo, quanto que é a medida AB? A medida do segmento AB é quanto? É 2U, não é isso? Quanto que é a medida do segmento BC? É 1U, né? Ou simplesmente U. Vamos ver aqui. Qual é a medida do segmento CD? Também é U, ou 1U, né? Agora, qual é a medida do segmento CDE? Desculpa, DE. 2U. E qual é a medida do último segmento aqui que está marcado, não é isso? Vamos ver aqui, a medida do segmento é F. Não é o último segmento que tem mais, né? Tem o segmento BE, tem o segmento CF, né? Tem vários outros. Só tô colocando alguns aqui pra gente entender. Quanto que vale essa medida? Temos 1U. Então, eu quero que você determine, desses aqui que a gente viu, pares de segmentos que são congruentes. Então, vamos ver. Quais são os segmentos que são congruentes? Então, por exemplo, ó, o M, o AB, tá vendo? O AB, segmento AB que é 2, ele é congruente ao DE, né? Que também é 1. Então, ele é congruente. Olha o símbolo de congruência, gente. É 3 tracinhos, tá? Congruente com DE. Ok? Vamos ver um outro aí, olha. Eu tenho que o segmento BC, ele é congruente com o segmento CD, que por sua vez é congruente ao segmento EF, ok? Então, ó, essa aqui, ó, é a nossa resposta, tá? Alguém pode me dizer segmentos que não são congruentes? Então, por exemplo, aqui, olha. Tem um bichinho aqui. Ai, sai, bichinho. Então, olha só. Alguns segmentos que não sejam congruentes. Então, eu tenho que a medida de BC e a medida DE, eles não são congruentes, porque um vale 1U e o outro vale 2 unidades. Então, não tem como, ok? Então, gente, pra aula de hoje, a gente tá terminando. Ah, ainda falta mais uma coisa, gente. Não pensei que estivesse acabando, não tá acabando. A gente ainda vai ver mais uma coisinha, ok? Então, ó, pra finalizar aqui, a gente vai ver ponto médio de um segmento. O que é ponto médio, gente? Ponto médio de um segmento é aquele que divide o segmento em duas partes congruentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse segmento aqui, ó.
AM e MB. Eles têm a mesma medida, tá vendo? Que tá sendo marcada aqui, ó, tá sendo identificada por 2 tracinhos. Então, eu tenho que o ponto M aqui, ó, é o meu ponto médio. E aí ele pergunta assim, ó, determine o ponto médio do segmento abaixo. Então, para determinar a medida desse ponto médio, eu tenho que dividir em 2 partes, né? Então, ó, tá vendo? Tá marcado aqui, ó, Então, eu tenho 4 unidades. Então, para ser ponto médio, 2 unidades para cada lado. Então, aqui, ó, o ponto médio é esse cara aqui, tudo bem? Só isso que ele tá querendo. Ele tá pedindo para determinar o ponto médio. Acabou, é só isso, tá? Então, lembrando mais uma vez, ponto médio de um segmento é o ponto que divide o segmento em 2 partes congruentes, ok? Então, galera, é isso, tá? Na próxima aula a gente se vê de novo. A ideia é que a quantidade de conteúdo aumente, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou com dúvida, não entender alguma coisa, me manda mensagem que eu terei o maior prazer em responder, tá bom? Sempre entre em contato comigo e a gente vai se falando, tá? Esse aqui é o nosso canal, essa aqui vai ser a nossa plataforma. Vamos trabalhar, vamos utilizar ela bastante, que é uma ótima ferramenta, tá bom? Um beijão no coração de vocês e a tia foi!